Olá pessoas, tudo bem? Sim, eu estou sem barba. E sim, hoje vamos falar sobre livros. Por quê? Bem, eu comentei com vocês no último vídeo, mas eu tava muito afim de ter um espaço só meu para falar sobre literatura e eu acho que esse canal pode caber muito bem para esse tipo de coisa. Então no final do vídeo vocês me dizem o que é que vocês acharam. Mas hoje eu quero falar muito sobre Um Cavaleiro em Moscou, do autor Amor Towles, que apesar desse nome é um autor americano, falando sim sobre a Revolução Russa. Aliás, não exatamente sobre a Revolução Russa, mas um romance histórico que se passa durante a Revolução Russa. Eu demorei um pouco para decidir se eu tinha ou não realmente gostado desse livro. Ele é muito bem escrito, isso pra mim sempre foi indubitável, digamos assim. Mas ideologicamente eu fiquei debatendo se eu tinha gostado desse livro ou não. Por quê? Não quero me apressar muito, então vou apresentar o livro para vocês primeiro. Esse livro aqui fala sobre o Alexander Rostov, que é um conde, né? Então ele faz parte da nobreza do tempo do Tsar. E aqui a gente vai começar o livro já na Revolução Russa, ou seja, os nobres não eram muito bem vistos nesta nova situação em que o comunismo, né, o socialismo, na verdade, que chega ao comunismo, né, estavam querendo, na verdade, eliminar os nobres. Então por isso que eles matam o Tsar, a família toda, etc. Mas o Conde Rostov não morre. Por que o Conde Rostov não morre, gente? Porque existe um poema atribuído a ele de antes da Revolução que deu certo, né? Um poema que foi publicado logo depois da Revolução que deu errado. Sim, teve uma revolução que deu errado antes da Revolução que criou o RSS, em que ele foi visto como parte dos revolucionários, digamos assim. Era um poema que era um chamado à ação das pessoas que estavam se sentindo desanimadas porque a Revolução não deu certo. E aí com isso ele fez muitas amizades entre os revolucionários, que agora são a classe dominante, e por isso ele não vai ser fuzilado, né? Logo no começo do livro ele está sendo julgado, ele vai para um tribunal lá, e aí ele, apesar de não levar o tribunal nada a sério, ele faz várias piadinhas. E fica bem claro que ele sempre foi uma pessoa de fazer piadinhas com figuras de autoridade, mesmo em relação à nobreza, no período em que a nobreza era a classe dominante. Ele é condenado simplesmente a não deixar o hotel no qual ele reside. Ele reside no hotel Metrópole e ele não pode mais sair de lá. Não apenas isso, mas ele não pode também ficar no quarto super luxuoso que ele sempre viveu. Agora ele vai viver num quartinho minúsculo que mal cabem todas as coisas dele. Ele tem que deixar vários dos móveis que compõem o apartamento dele pro governo, porque ele só vai manter realmente aquilo que ele conseguir levar pro quartinho dele. Mas por que eu fico debatendo com esse livro ideologicamente falando? Porque o Conde Rostov, ele é um herói das elites, assim, né? É o cara que nasceu no berço de ouro e apesar disso, ele acredita muito, assim, piamente na meritocracia. Por quê? Veja só, o cara, apesar de sempre ter tido do bom e do melhor, na hora que ele tem as coisas tomadas, ele não fica chorando, ele não fica cabisbaixo no canto. Então ele agarra as novas oportunidades da sua vida. Se ele tem um quarto minúsculo, então ele vai fazer deste quarto minúsculo o seu universo e vai fazer daquele espaço o melhor espaço que existe. Se agora ele não tem a mesma posição social de antes, ele vai continuar agindo da mesma maneira cavalheiresca que ele sempre agiu, porque a moral dele é inflexível. Ele é esta pessoa, independente da situação. Aqui na capa do livro já diz: se um homem não dominar suas circunstâncias, ele é dominado por elas. E aí, gente, entra um pouquinho o debate. Por quê? Por um lado, eu concordo muito com isso, né? É uma visão muito nietzschiana, inclusive, essa de você ama o mundo que você vive, você ama o mundo do jeito que ele é, porque é o único que você tem, e não porque é justo. Você pode achar o mundo injusto, você pode achar o mundo cruel, e mesmo assim você amar o mundo, você amar a sua vida, você, né, fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem, porque é a única coisa que você pode fazer, né? Não dá pra ficar esperando que o mundo vai ser justo e bonzinho, etc, porque a gente sabe que as pessoas primordialmente estão pensando primeiro em si mesmas para depois pensar nas outras. A humanidade já deu vários vestígios de que sempre foi assim, sempre será assim, enfim. Mas o que me incomoda, o que estava me incomodando muito, era essa noção. Poxa, será que o autor está tentando me passar
uma visão mais nietzschiana da história, né, dizendo assim, olha, pegue o melhor que você puder fazer, da melhor maneira que você puder fazer e faça disso sua vida. Ou você está me dizendo que meritocracia é uma coisa legal, entendeu? Que meritocracia, sim, é uma coisa justa, uma coisa ok. Por quê? Porque existe um momento do livro em que você é apresentado a um antagonista, certo? Porque sim, precisava ter um antagonista. O Conde Rostov é uma pessoa de moral muito inflexível, então apesar de ele estar condenado a viver dentro deste hotel pro resto da sua vida, você, enquanto lê, não se sente nem um pouquinho claustrofóbico, porque ele faz do hotel um universo inteiro. Então, você não se sente exatamente preso enquanto ele vai narrando os anos se passarem. Inclusive, uma coisa que eu queria mencionar para vocês o livro tem dois temas principais aqui. Um deles é esse negócio de domine as suas circunstâncias, ou seja, dominado por elas, e o outro é sobre envelhecer, certo? Porque eu até anotei aqui, ó, o livro começa em 1922 e vai até 1954, ou seja, o Conde Rostov começa o livro com 33 anos, mas termina com 65 anos. Então, principalmente no caso dele, né, se torna muito importante esse negócio de amar o mundo do jeito que ele é, porque ele podia muito bem ficar o livro inteiro pensando, uma hora a URSS vai acabar, né, e como de fato acabou. Mas quando ela acabou, o Conde Rostov provavelmente já estava morto, né, porque, vamos combinar, a URSS acabou em 1991. Então assim, ou seria a pessoa mais velha do mundo, ou ele já teria morrido, o que era o mais provável. Então não é muito útil a gente passar de fato a vida pensando que aquela situação injusta vai acabar, porque de fato pode ser que uma hora ela acabe, mas pode ser também que você não esteja mais aqui para ver essa situação acabar. Isso tem a ver também com a formação do autor, do Amor Towles, porque ele é um cara atualmente das letras, né? Esse aqui é o segundo romance dele, inclusive o primeiro também fez bastante sucesso, mas ele é um cara que veio do mundo dos negócios. Veja só, ele se graduou pela Universidade de Yale e recebeu o título de mestre em língua inglesa pela Universidade de Stanford. Mas isso foi após ele trabalhar mais de 20 anos no mercado financeiro, certo? Então é isso aí, 20 anos no mercado financeiro torna o pensamento da pessoa um pouquinho meritocrático, né? Você pega esses livros motivacionais e todos eles falam a mesma coisa, né? Faça o melhor que você puder com aquilo que você tem, domine as suas circunstâncias, todas essas coisas, todos esses valores que esse livro tenta passar, esses livros motivacionais voltados para negócio também falam. Mas voltando para o antagonista, a questão do antagonista esse antagonista é um cara que ele surge de repente na história. Ele surge, né, ele consegue os trabalhos que ele consegue, ele vai subindo de cargo, né, isso é muito importante para a narrativa. Ele consegue todas essas coisas porque, de acordo com o Rostov, né, isso nunca fica muito claro, mas ele, assim, tem essa noção de que ele tem contatos importantes entre os membros do governo e é por isso que ele continua subindo de cargo. Mas fica muito claro que ele tem uma origem humilde, porque quando ele surge, a primeira coisa que é mencionada mas que fica clara, é que ele não entende nada sobre vinhos, enquanto o Conde Rostov sabe todos os vinhos que existem e como cada vinho combina com cada prato particular do cardápio do restaurante que ele frequenta todos os dias. E esse cara não sabe nada, e esse cara ele fica muito bravo, né, em relação à situação, e ele cria uma situação em que todos os rótulos de vinhos têm que ser retirados do restaurante, e ele só consegue fazer isso porque ele tem contatos no governo. Mas fica essa coisa assim, putz, será que ele tá me dizendo que só porque o cara tem uma origem humilde e ganhou uma oportunidade do governo, porque agora, né, nessa revolução socialista, todo mundo tem que ser igual, ele cria essa situação baseada num argumento tão ignorante, né, que é do tipo, eu não conheço essa coisa, então vou destruir essa coisa, sabe? E isso ficou batendo na minha cabeça por muito tempo, porque ao mesmo tempo que vários personagens aqui do livro são construídos de uma maneira muito
muito bonita, eu até ia dizer agora, quase não saiu isso, mas é uma maneira bonita, né? Personagens multifacetados, você vê, ou seja, você vê várias faces do mesmo personagem. No momento o personagem parece ser um babaca, mas depois você conhece a história por trás dele. Este personagem, o Bispo, né, que é o tal antagonista que eu mencionei agora, ele é apresentado de uma maneira muito unilateral, do começo até o fim. Mas, ao mesmo tempo, eu estava refletindo hoje, existe sim outro antagonista do livro que aparece numa backstory, né, numa história anterior do Conde Rostov, que era um nobre. E a maneira como o Conde Rostov lida com um e lida com outro são muito diferentes. E isso absolve um pouco, ideologicamente, o livro. Tá? Mas é isso, eu acredito muito que os valores desse livro são importantes para uma pessoa sobreviver ao mundo moderno, aliás, sobreviver em sociedade, vamos combinar, porque de fato é importante você dominar a sua situação, senão você vai ser dominado por ela, né? Quem deixa a vida levar é levado pela vida, já dizia o samba, ou pagode. Não sei a diferença. Pois é. Mas galera, O Cavaleiro em Moscou foi uma leitura muito gostosa. Ele tem uma pegada que seria meio que intermediária entre aquilo que você encontra em um livro clássico e um livro best-seller, apesar de este livro ter sido um best-seller por diversas semanas seguidas nos Estados Unidos. Ele foi publicado aqui no Brasil pela editora Intrínseca e você pode comprar no link que eu vou deixar na descrição. E eu espero também que vocês comentem embaixo o que é que vocês acharam, se vocês curtiram eu fazer críticas de livros aqui no canal e o que vocês acharam deste livro em particular, caso você não tenha lido, se você já leu, se você concorda ou discorda comigo, né? Implemente aí a nossa discussão. Grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.